Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui desde COU, Palace COU, em Genebra, muito bem acolhidos pela organização do evento, Centros de Competências de Negociação Humanitária. E vamos primeiro agradecer pelo convite feito à Fraternidade Humanitária para colaborar no conteúdo desse importante assunto do diálogo e da negociação humanitária, para ver como podemos, enfim, amadurecer todos esses temas entre todas as agências. Bem, o tema que nos corresponde é a gestão de abrigos indígenas venezuelanos e projetos de desenvolvimento, a experiência de negociação com atores humanitários como a Acnur, Unicef, sociedade civil, governos, ministros, para construir soluções duradouras para a população indígena venezuelana. É muito importante nós compreendermos que a palavra negociação ela precisa ser ampliada em seu contexto de aplicação para as questões humanitárias, porque ela necessita ser complementada e enriquecida com a abordagem do diálogo em si. Senão nós vamos nos perder um pouco na tradução literal da palavra negociação. Aqui um breve histórico, para que nós possamos depois entrar em mais detalhes em qual é a nossa, ou como é a nossa abordagem com relação ao tema da negociação humanitária diante de uma população com características específicas, qual seja a população indígena, abrigada, refugiada, acolhida no Brasil. Bom, ontem já tivemos uma sessão, nós trabalhamos alguns aspectos desse mesmo assunto e vimos que a nossa atividade inicia em 2016, em novembro, quando atendíamos essas pessoas na rua. Estavam bastante vulneráveis, sem nenhuma possibilidade de ajuda, e aí a Fraternidade Humanitária se aproximou gradualmente e, em colaboração com autoridades locais, iniciou um processo de diagnóstico que vimos muito ontem na nossa sessão, e tentando detectar como chegar a essas pessoas, como abordá-las, e como ajudá-las a compreenderem que elas haviam não apenas entrado em outro país, mas mudando completamente a sua expectativa por tudo que experimentavam no momento anterior. Ou seja, a crise humanitária determina uma mudança importante, como vimos ontem também, o estabelecimento de uma situação de estresse e de trauma. Bem, a uma certa altura, a municipalidade cedeu um ambiente para ser um primeiro acolhimento, um primeiro local de acolhimento, chamado Pintolândia, que dá nome a um abrigo Pintolândia existente ainda hoje. E nós começamos, então, com essa municipalidade, um trabalho de gestão desse ambiente, tirando os indígenas da rua e colocando sob essa situação de acolhimento e de proteção. Até que, em agosto de 2017, nós fomos procurados pelo Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para uma parceria e desenvolvimento de programas e projetos alinhados, enfim, não apenas com os protocolos internacionais, senão que também, no nosso caso, dialogando e articulando desde o início para que houvesse uma interação, uma sinergia, uma complementariedade entre as ações dos diferentes atores presentes em campo. Depois tivemos uma parceria por um período também com o Unicef, que gerou um tipo de diálogo e negociação bastante distinto do que vinha acontecendo com o Acnur, não? Então, tivemos esse trabalho com o Unicef também num projeto intitulado O Bem Comum, onde nós tentamos aplicar alguns princípios de educação em emergência, porque, repito, enfatizamos muito isso em outras sessões também já, que a situação de uma crise humanitária ou de uma emergência, ela é caracterizada por uma excepcionalidade e, portanto, qualquer abordagem, em qualquer nível, necessita partir dessa característica de ser uma situação excepcional e, portanto, as providências, a mobilização, tudo que vai ser feito em seguida ocorre em função da aceitação de que é uma situação excepcional. Parece algo óbvio, parece algo aceitável como uma premissa, mas na prática não é assim. Tanto agências,
quanto indivíduos, a própria governança local, em alguns momentos, inclusive, agências internacionais tendem a tratar o assunto como uma questão social apenas, esquecendo que esses indivíduos, eles não são números que geram estatísticas, que geram gráficos, que, por sua vez, são bases de dados para orçamentos. Eles são apenas meios para nós chegarmos na gravidade da situação em si e na gravidade de que são seres humanos necessitados de uma ajuda imediata. Bom, em março de 2018, tem início a implantação da Operação Acolhida da Força Tarefa Logística Humanitária, que assume o comando e a energia de toda a operação em representação à resposta oficial do governo brasileiro. Então, inicia-se a fundação de outros abrigos, o acolhimento de população não indígena também, e nesse momento nós ingressamos no seguinte, e vamos trabalhar isso aqui para podermos compreender bem qual é o papel, qual é o nosso entendimento como negociadores humanitários, como indivíduos e como instituição, que dialogamos com outros atores para gerar soluções. E temos uma preocupação, digamos assim, de que as ferramentas de negociação se transformem em um fim em si mesmos, não? E nós nos esqueçamos que eles são apenas um trajeto, são apenas ferramentas, são elementos da negociação para organizar a informação, mas nós perdemos de foco. O que mais importante é que o potencial de cada ator dentro do campo, dentro da resposta humanitária, especialmente nesse contexto dessa sessão, população indígena abrigada, eles necessitam potencializar suas capacidades, indo na direção do que esses indivíduos, com as suas características específicas, estão necessitando. Não adianta uma agência internacional, ou, enfim, o nacional, o próprio governo, ou a sociedade civil. Temos muito boa vontade, porém, se nós não temos esse princípio não de escuta, de termos essa escuta ativa junto à população, de tentarmos dialogar com os líderes dessa população, tentarmos juntos mapear, fazer um mapeamento de mobilização, como mobilizar cada instituição e cada situação e cada ator que vai colaborar nessa emergência para convergir a ajuda e mitigar ao máximo, e aliviar ao máximo o sofrimento, a precariedade e a vulnerabilidade dessa população. E aqui nós temos a negociação com agências humanitárias, temos a negociação com governos estaduais e municipais, e a negociação com o governo federal. E temos esse círculo não, em torno da população indígena em estado de vulnerabilidade, porque observamos ao longo de nossa atividade desde o início, com esse assunto em Roraima, que muitas vezes queríamos abordar a situação com um projeto pronto, um programa pronto, ou baseados apenas em números, mas nos esquecíamos que a cada momento que passava, a cada dia que passava, a vulnerabilidade aumentava nestes indivíduos, o trauma se aprofundava, não, em seu mundo interior, em sua maneira de viver. Isso tudo não pode ficar esperando um tempo muito longo para ser encaminhado. Então, nós tivemos em 2017, repito, o início da parceria com a Acnur. Recebemos aqui a visita no ano seguinte de Filipe Grande, a quem enviamos aqui uma saudação, representante máximo do Acnur. Também em nossa sede no Brasil, recebemos a visita do senhor José Egas, a quem igualmente enviamos aqui o nosso abraço, representante nacional do Acnur, e os representantes locais que interagem conosco no dia a dia lá no estado de Roraima. Aqui eu vou relatar um pouco alguns exemplos de interações que tivemos com órgãos, instituições nacionais da sociedade civil e de um dos 3 poderes do Brasil, assim como o Brasil está organizado a nível de governança, para todos poderem compreender o papel de uma agência humanitária neutra, ou seja, a fraternidade humanitária, que entra nesse assunto, a negociação, entra na articulação a nível nacional, justamente para poder trabalhar o quanto antes
em uma solução duradoura, em uma solução que ajude não apenas a mitigar o sofrimento, aliviar o sofrimento, dar uma assistência imediata, senão que também, a nível nacional, blindar, proteger, amparar a situação para que esses indivíduos sejam o mais protegidos possíveis e, o quanto antes, encontrarmos juntos, não, com a sociedade, alguma solução estável para eles. E aqui faço um parênteses. Nós estudamos isso na outra sessão também, que é a grande necessidade da população refugiada indígena, seus líderes familiares, representantes grupais também, colaborarem proativamente no entendimento de, devido à excepcionalidade da situação, e por ser uma primeira vez que o Brasil estaria recebendo esse influxo, essa pressão migratória nessa quantidade, não nesse movimento grande de pessoas diariamente, o próprio país não estava preparado, digamos assim, para receber essa situação e encaminhá-la dentro de processos já conhecidos, processos já pré-definidos. Tinha, sim, algumas sessões prevenidas, porém mais ligadas com uma questão social. Isso é importante nós, gradualmente, amadurecemos esse entendimento que uma coisa é uma abordagem social dessa situação e também uma emergência social, sem dúvida alguma, porém ela traz o elemento excepcional de ter origem em outro país e se projetar num país que não é um país que esteja acostumado, digamos assim, a receber uma pressão migratória, como, por exemplo, alguns países vizinhos da Síria, ou vizinhos da Etiópia, ou do Sudão. Não? A pressão que acontece ali, ela é quase previsível e, portanto, deveria existir, não vamos criar nenhuma comparação aqui, mas deveria existir alguma previsibilidade para atender essa situação. Então, retornando ao contexto, o Brasil foi se adaptando a essa situação, não? As agências, sociedade civil, agências nacionais, internacionais, a própria Nações Unidas, não, com suas representações, porque realmente era uma situação nova. E a fraternidade humanitária ficou gradualmente tendendo a cuidar dessa população indígena, que hoje já são 2 mil indivíduos aproximadamente, com alguma oscilação, dentro de 5 abrigos no estado de Roraima, e hoje estamos desenvolvendo projetos específicos para atender essa população. Então, foi assim que chegamos ao contato com esse movimento do diálogo, da negociação, que é um processo de construir credibilidade. Não adianta nós termos uma ferramenta, uma técnica de negociação, não, se nós não temos um carisma, se nós não desenvolvemos, nós estamos apoiados por uma credibilidade individual e institucional que ampare a apresentação da situação excepcional humanitária e sempre sensibilize a contraparte no sentido de, pelo menos, poder estabelecer um vínculo e somar, convergir, trazer para a sobremesa de negociação aquilo que, eventualmente, possa ser de ajuda e de colaboração. Bom, prosseguimos aqui. Então, diante de doadores, de parceiros, especialmente diante daqueles que dependem do negociador, do diplomata, do interlocutor, é muito importante nós construirmos essa credibilidade, essa possibilidade de transparência diante do diálogo e da negociação, para que a sociedade civil e também órgãos do judiciário, por exemplo, possam colaborar em seus âmbitos, trazendo soluções, trazendo opções. E aqui temos algumas sugestões, não? Alguns exemplos, aliás, do que nós fizemos nesse sentido, que foi o Conselho Nacional de Justiça, que até hoje ainda temos uma parceria, um estudo, participamos do Observatório Nacional para Questões Sensíveis de Alta Repercussão Social e Ambiental, a convite, não, de uma das conselheiras, aqui também saudamos aqui, conselheira Maria Tereza Uribe, que incluiu essa temática no CNJ para facilitar que nós pudéssemos levar essa questão de um ponto de vista de campo, de um ponto de vista de frontline, de linha de frente, de quem está lidando diretamente com a situação e necessita de um respaldo de vários âmbitos, incluindo, eventualmente, novas leis, não novas leis migratórias, mas leis que possam
atuar nesse contexto de excepcionalidade e, assim, eventualmente, chegamos a uma solução. Então, também o contato com o Tribunal Regional Federal de São Paulo, da região 3, doutor Terezinha Caserta, igualmente enviamos uma saudação, presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que nos recebeu muito bem, e fomos desenvolvendo várias negociações, vários diálogos, paralelamente à nossa resposta humanitária de campo. Então, vejam que a negociação humanitária, o diálogo, ela acontece no campo, com a população local, com as autoridades locais, a nível local, a nível municipal e estadual, e transcende isso quando se busca uma estratégia, especialmente no caso do Brasil, que é um país de dimensões continentais, que tem esse potencial, digamos assim, de capilarizar, de receber de maneira capilarizada, não, esses indivíduos refugiados para, enfim, reconstruírem suas vidas. E trabalho com embaixadas, com consulados, com a Federação também no Rio Grande do Sul, Federação, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Cidadania e Governo do Rio Grande do Sul. E nesses contatos todos, nós apresentamos a situação de uma perspectiva operacional, tática, de uma perspectiva estratégica. Porque a estratégia da fraternidade humanitária sempre foi avançar o quanto antes para sair da primeira etapa de estabilização da população e mitigação do sofrimento para uma etapa de caminhar para uma solução duradoura, para um processo de programa, de planejamento, que realmente, o quanto antes, tornasse a população proativa e colaborando diretamente com o seu futuro e com o seu desenvolvimento. E temos aqui algumas imagens que representam essas reuniões. Depois, também, nós começamos a ver, a partir de 2019, que era muito necessário, no campo da negociação e do diálogo, nós entrarmos com o aspecto preventivo da negociação. Por quê? Porque parcerias e treinamentos no campo preventivo é quando nós percebemos que aquela crise localmente já está chegando na sua máxima possibilidade, na etapa que lhe corresponde, que é a estabilização da população e abrigamento, mas está ficando estancada com relação a terminar o ciclo, que é justamente o ciclo de dar a eles, esses indivíduos, uma oportunidade de reconstruírem suas vidas. Então, essa negociação preventiva, ela se antecipa a cenários potenciais ou iminentes crises humanitárias e emergências. Vou me referir em seguida o que queremos dizer aqui, criando um ambiente, protocolos, alinhamentos prévios que fortaleçam a governança local, criando fluxos e processos de rápida e eficiente implementação. E assim previne muitas situações que emergem inevitavelmente diante dessas situações de emergência. Especialmente, um dos eixos de atuação da fraternidade humanitária é justamente a capacitação em CCCM, Camp Coordination, Camp Management. Somos pontos focais do Manual Esfera no Brasil, fazemos formações também nos conteúdos do Manual Esfera, na Rede Internacional de Educação e Emergência, INEE, e, para isso, buscamos, então, essa interação com esse setor, com esse segmento das Forças Armadas no Brasil, que são os assuntos civis, e fomos convidados para um simpósio dos assuntos civis. Levamos ali, junto com o OIM, com o Acnur, como podemos ver na imagem, uma apresentação, digamos assim, da situação a nível local e como criar, como aprofundar e agregar valor ao que estamos fazendo no campo, quando estão presentes Forças Armadas num ambiente de um conflito que não é um conflito armado. Ali, os militares não estão armados, estão ali implementando uma logística humanitária e coordenando a ação de todos os atores para que haja sinergia, efetividade, produtividade. E, claro, não é perfeito, porque é a primeira vez, repito, que o país vive essa pressão migratória e todos os atores estão aprendendo também, devido a que cada crise tem a sua peculiaridade e essa não seria diferente. As duas imagens, inferior à direita e as imagens do centro, referem-se a um contato que tivemos com o governador do Rio Grande do Sul, do Brasil, oferecendo, antecipando o que dizíamos antes, não? Essa negociação no campo, na mobilização preventiva para a resposta humanitária,
já que temos ali a vizinhança muito próxima da Argentina, e um país que vive os seus processos sociais naturalmente. Então, como nós sentimos diretamente o impacto no norte do Brasil, entendemos estrategicamente, enquanto instituição humanitária, de nos anteciparmos e oferecermos ao governo do Rio Grande do Sul uma capacitação, que está na iminência de ter início, para esses protocolos mínimos de uma resposta humanitária e complementarmos, somarmos, ampliarmos aquilo que a governança local já dispõe enquanto um tratamento de uma emergência social. Se e caso ocorre alguma emergência numa situação de fronteira como essa desse estado do Brasil com a Argentina, já se podem conhecer protocolos internacionais, já pode existir uma negociação preventiva, uma mobilização preventiva da emergência, e, portanto, haverá muito mais sinergia, muito mais economia e muito mais rapidamente as soluções emergirão. Bom, agora localmente nós temos aí a nossa interação com a Operação Acolhida, com a Força Logística Humanitária, e aqui faço ênfase nessa área de proteção e cuidados, que foi implantada como um hospital de campanha no início da pandemia, no ano passado, e realmente exemplar a nível nacional, não apenas da implantação, mas da gestão também, do funcionamento do hospital em si, prevenindo o agravamento dessa crise, tanto para a população refugiada, acolhida pela operação, como também a população local. Então, houve uma implantação de uma qualidade técnica muito meritória, digamos assim, que no mês de outubro, novembro, por motivos logísticos, teve que iniciar uma ativação, mas isso representa o quê? Foi um momento de negociação humanitária para sentar a nível de estratégia e a nível tático local, sim, de resposta à Covid-19, para ver como todos os atores poderiam colaborar de alguma maneira para amenizar os impactos de uma emergência sanitária sobre uma emergência humanitária. Então, foi assim que a Fraternidade Humanitária colaborou com voluntários no campo do mapeamento de áreas de risco dentro da área de proteção e cuidados, também organizando manuais e protocolos de segurança sanitária dentro desse ambiente. E sempre participamos de reuniões, de visitas, de interação também com os pacientes, em algum grau, para colaborar nessa impactante e inesperada situação da pandemia que nos pegou a todos de uma certa maneira de surpresa. E também podemos ver, não no slide inferior à direita, essas reuniões que tivemos, que mantemos ainda com a gestão geral da operação, os demais atores humanitários e especialmente com os líderes dos abrigos indígenas, justamente porque entendemos que através desse empoderamento dos líderes, no sentido de compreenderem a situação que eles estão experimentando, a excepcionalidade dessa situação e como nós podemos juntos complementar esforços e caminhar na direção de encontrar soluções dentro de uma possibilidade que a situação excepcional determina, entende? Então, é muito importante que nessa mobilização da negociação humanitária nós não nos percamos no sentido do que está acontecendo no meio do caminho. Então, faço ênfase aqui porque quando nós saímos da parte local, vamos trabalhar a nível nacional e até mesmo internacional, como no momento aqui em Genebra, nós estamos querendo agilizar o processo de chegar nas soluções, não ficar numa negociação perdendo muito tempo no meio de campo, repito, porque o time, o agravamento, o cronograma de agravamento da situação humanitária, ela prossegue enquanto as agências estão negociando orçamentos, projetos, planejamentos. Está muito bem, e é isso mesmo, só que o timing disso necessita ser em função da população atendida e em função de uma solução. Então, a população atendida e a solução criam uma tensão, porque estão distantes uma da outra, e a mobilização preventiva e a mobilização através da negociação, do diálogo, aproximam esses extremos e apresentam soluções. Sim. Bom, aqui temos aquilo que para nós realmente é algo muito importante, que é resultado justamente da nossa proximidade desde o início com, digamos, com as mulheres indígenas,
que trazem consigo, dentro da sua cultura, toda essa possibilidade de trabalho com o artesanato e, portanto, buscamos, ao longo dos primeiros meses e anos de convívio com eles dentro dos abrigos, já que nós estamos no campo diariamente, não estamos negociando e dialogando apenas à distância, dentro de um escritório, temos o privilégio de estar no campo, diretamente em contato com suas conquistas, com seus anseios, com seus sofrimentos, compartilhando com eles essa genética pura humanitária de estar presentes para, juntos, amenizarmos o impacto desse trauma, dessa situação. E o artesanato representa, para essa população, realmente uma grande oportunidade de, não apenas de gerar algum tipo de renda para complementar suas necessidades, senão que também de dar visibilidade para a sociedade de que eles, sim, são capazes, têm muitos potenciais, muitas habilidades que podem ser, inevitavelmente, desenvolvidas e colocadas também na mesa de negociação como uma potencial solução definitiva para essa situação. Aqui também nós temos outras imagens de reuniões nossas, não, com os líderes indígenas, que não deixa de ser uma negociação e um diálogo ao mesmo tempo, também com a gestão geral da Operação Acolhida, da Força Tarefa Logística Humanitária, e especialmente num dos abrigos chamado Nova Canaã, onde temos uma oficina de carpintaria, que é uma joia, realmente é um tesouro no nosso entendimento, porque é uma das atividades que é um trabalho manual necessário, muito bem feito no momento, um ambiente muito alinhado, muito bem organizado, onde os servidores humanitários, trabalhadores humanitários da fraternidade humanitária, oferecem capacitações, um acompanhamento no dia a dia para que esses indivíduos aprendam a tratar a madeira, fazer cálculos, construir alguns objetos. Isso vai se transformando num projeto, num programa de desenvolvimento e, no futuro, poderá vir a ser uma solução duradoura e até um instrumento de diálogo para sensibilizar a sociedade, um empresário, uma loja de imóveis, tantas opções, não, de objetos produzidos com madeira, para acolher não apenas esses produtos, mas esses indivíduos que estão sendo capacitados dentro desse contexto do abrigo Nova Canaã. E aqui, já partindo para o final da apresentação, está a nossa joia também, que é o Centro Cultural e de Formação Indígena, que é uma conquista, no nosso entendimento, uma busca, um anseio que tínhamos já praticamente desde o início da operação, que essa população indígena tivesse um ambiente onde eles pudessem desenvolver, não, ampliar, expressar todo o seu potencial cultural e representasse também um ambiente de formação indígena. Então, em um anexo de uns abrigos de Jardim Floresta, com apoio do Acnur, e gentilmente cedido pela Força Tarefa Logística Humanitária, Operação Acolhida, nós fazemos a gestão desse centro cultural de formação e ali proporcionamos curso de português, a escola de liderança acontece ali também, várias capacitações estão se dando nesse ambiente e contando com uma logística advinda como fruto de uma negociação que foi o nosso diálogo justamente com a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp e o Senai, que nos cederam centenas de computadores que foram distribuídos dentro da operação, canalizados diretamente para servirem a esses núcleos, centros de formação, que são a base para capacitar esses indivíduos e eles poderem se tornar ativos, proativos, empoderados na construção de ter ferramentas para o seu futuro. Então, deixamos aqui também o nosso agradecimento por essas doações. Então, esse centro é muito importante para nós, para eles também. E aqui temos, como último slide, algumas peças de artesanato, são belíssimas e simples, não? Com fibra de buriti. E aqui a mesma frase, compartilhamos ontem. Devemos sempre ter presente que, como servidores humanitários, devemos recordar que ninguém está perdido para sempre. Vale a pena buscar a oportunidade de ajudar na reconstrução de vidas. E a negociação humanitária, ela tem o dever de criar novas oportunidades através de suas capacidades e ferramentas de negociação, articulação e diálogo, sempre em prol dos vulneráveis, respeitando, naturalmente,
a característica das contrapartes, dos interlocutores, mas o foco, repito, está unir a população atendida em uma solução duradoura. E aqui no meio está a negociação, está o diálogo, para aproximar o quanto antes a população e suas necessidades de uma oportunidade de reconstrução de vidas. E recordemos, salvar vidas e dar aos refugiados e imigrantes condições mínimas de começar de novo. Então, o timing da resposta humanitária não deveria ser fazer grupos de trabalho sempre para o futuro, sempre pensando em 2, 3, 5, 6 meses adiante. Porque enquanto esse tempo passa, enquanto estamos pensando como ajudar, o sofrimento deles continua e se aprofunda. O trauma vai enraizando. A população vai gerando uma tensão dentro dos abrigos, o que gera, inclusive, uma alteração de comportamento. Pessoas vivem num ambiente pequeno, muitas vezes juntas, 700, 600, 500 pessoas, com crianças, com adolescentes, com idosos, com eventuais enfermos. Então, é uma situação complexa. Cada dia é necessária que a negociação humanitária, nesse contexto, avance um pouquinho, o quanto antes, para encontrar uma solução e realmente aliviar que essa população possa sair dessa situação de abrigamento. Então, aqui eu interrompo a minha apresentação e fico disponível para perguntas que tenham para fazer, tanto no chat, diria que alguém lê as perguntas, ou se a própria pessoa quiser fazer a pergunta, bem objetivamente, ela pode fazer. Ou a nossa equipe, o nosso Tech Host no Brasil, pode também fazer as perguntas, por favor. Bom, enquanto não temos perguntas, eu prossigo um pouco mais com o conteúdo que eu vinha mencionando. Então, no nosso entendimento, dentro desse summit, é muito importante que cada ator, que cada agente humanitário, que cada negociador, digamos assim, traga o seu melhor, sempre pensando e recordando que a negociação ela é um meio para criar sinergia, coordenação, otimização, potencializar aquilo que já existe no local onde a crise acontece, justamente para que haja um acompanhamento da solução na proporção do agravamento da crise, e não que se fique negociando por um tempo, trabalhando em muitos projetos teoricamente, mas na prática as pessoas continuam experimentando o impacto gradual de aprofundamento desse trauma e não conseguem, eventualmente, chegar a uma solução devido ao timing descompassado no processo de negociação. Então, é necessário muita objetividade, muita clareza, onde queremos chegar no processo de negociação. E como dizia Mille Bourget, no primeiro dia da apresentação, realmente é fundamental nós criarmos antecipadamente as crises, por isso o trabalho da negociação preventiva e da mobilização preventiva, que nós possamos nos antecipar e conhecer os atores e parceiros de governos, secretarias, sociedade civil, todos aqueles indivíduos e grupos, instituições que gravitam em torno da situação de resposta humanitária às emergências para realmente haver sinergia e podemos nos conhecer mutuamente e no momento da negociação, numa emergência, já temos construído vínculos de credibilidade, não quando estamos, no exemplo, não, de Mille Bourget, subir para essa questão, subir para a emergência, sem nos conhecermos e perdemos tempo, então, numa negociação, num alinhamento entre nós, enquanto a emergência continua. Esse alinhamento prévio e esse conhecimento, ele é muito importante. Bom, temos uma pergunta aqui, se podemos falar um pouco sobre as áreas rurais que servirão de abrigos, e a outra pergunta, momento de interiorização, como preparar a população brasileira para o acolhimento. São duas excelentes perguntas. Bom, eu vou começar pela segunda pergunta. Sim? Nós entendemos, enquanto agência humanitária internacional, que o trabalho da comunicação ele é essencial e fundamental em todas as etapas da resposta. Porque, repito, a população em geral, ela recebe uma notícia,
de que existem imigrantes entrando aqui ou acolá, nesse contexto no Brasil, e a tendência da narrativa e do discurso é como se fosse algo negativo, ou se apresenta a situação como um elemento adicional para uma crise que já existe localmente e que já tem, do ponto de vista social, o seu desgaste. Então, desde o início, fazemos muita ênfase, tanto com nosso parceiro Acnur, como outros parceiros também, a própria Operação Acolhida, que o assunto da comunicação, mesmo também a nível nacional, em Brasília, com governadores, ministros, sempre enfatizando muito, é muito importante a comunicação para que a população brasileira como um todo compreenda que uma crise humanitária, ela não é a escolha do indivíduo. O indivíduo não tem escolha. Ser refugiado não é uma opção, é não ter opção. Então, é uma realidade que temos que entendê-la como uma situação excepcional e trabalhar a nível nacional. A Fraternidade Humanitária fez isso em parte. Estivemos em alguns estados do Brasil. Há um esforço também de outras agências, sempre com as instituições locais, no sentido de preparar esse acolhimento, mas realmente é uma lacuna que existe a nível nacional, a nível bastante macro, de que houvesse um entendimento para que esse acolhimento represente, ou pudesse representar também, uma alavanca no processo de desenvolvimento local. Então, não é um problema, nem um processo de competitividade, é uma questão de gerar uma condição de que, através desse soma de indivíduos de alguma situação, possa haver uma multiplicação de possibilidades. E, para terminar a resposta, nós pensamos sempre em projetos híbridos. O que são projetos híbridos? São projetos que atendam tanto a população venezuelana quanto a população brasileira. E, nesse contexto, já também entrando na primeira pergunta sobre as áreas rurais, nós estamos interagindo com alguns atores a nível nacional, em Brasília e também a nível internacional, como termos uma área rural, nem que seja por um tempo, porque, vejam bem, nós fizemos um diagnóstico, detectamos que cerca de 43%, 45% dessa população indígena tem uma aspiração e uma tendência, um desejo de voltar para a área rural e ter algum tipo de estabelecimento ali para reconstruir suas vidas. Não? Então, nós estamos buscando, desenvolvendo um projeto, já temos uma minuta pronta, em estudo, inclusive, com agências que estão colaborando conosco, para chegarmos junto ao governo federal com um projeto de alguma área que pudesse ser uma área de acolhimento, um projeto inicial, um projeto de sustentabilidade, onde eles seriam gradualmente levados a um desmame gradual do processo assistencialista, digamos assim, e pudessem se empoderar do seu futuro, plantar, caçar, fazer o artesanato, terem seu próprio mecanismo de saúde, não? É como se fosse uma pequena comunidade, sim, porém dentro dessa característica de uma resposta humanitária. Por isso é complexo, porque não é um assentamento rural para uma população indígena, que aí já coincidimos com muitas questões que não vamos tratar aqui, e sabemos que, de certo ponto de vista, não vou usar a palavra polêmica, mas são tensas. São tensas porque são vários aspectos envolvidos no estudo dessa situação. Aqui estamos enfocando apenas na população indígena, no momento, na situação de refúgio. Então, sim, estamos trabalhando para oferecer algum tipo de projeto, e eu volto aqui no ponto inicial da minha palestra de ontem, também de hoje, que é a necessidade fundamental e imperiosa que essa população também tome consciência da responsabilidade que é de um órgão federal, de uma instituição federal, de uma agência humanitária, da sociedade civil, até mesmo amparada, eventualmente por alguma agência representante nas Nações Unidas, conseguirem uma solução, uma terra, um projeto, e depois eles não fazerem o devido esforço e colaboração e participação para coincidirem, terem uma conduta coerente com o projeto e realmente gerar uma solução. E volto então para a segunda pergunta. Darmos o feedback, fechando o ciclo de comunicação para a população nacional de que deu certo. Foi feito um projeto, teve uma iniciativa, um envolvimento a partir de um processo de escuta, houve um engajamento da população, houve um entendimento, houve uma colaboração da população de acolhimento em torno
de onde esse eventual projeto iria se desenvolver. Então, tudo se transforma numa referência, num projeto piloto positivo. Agora, sempre ficamos com essa pergunta. É muito necessário, por isso, o Centro de Cultura e Formação Indígena trabalha muito insistentemente nisso. Também os encontros entre todos os líderes, todos os aidamos, como são chamados, não os líderes indígenas, para cada vez mais e com mais profundidade e responsabilidade, também os líderes de família terem essa consciência de que, se eles receberem alguma oportunidade, seja também na área urbana, vamos que consigamos gerar capacitações, empregos, situações de empregabilidade também. Nós vamos encontrar diante de, por exemplo, o governo de Santa Catarina, do Recife, do Piauí, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, eventualmente 5 vagas de empregos para 5 indivíduos de uma família indígena. Uma família indígena tem aí 12, 18 indivíduos. Então, não são só aqueles indivíduos que vão se deslocar para essa situação. Estamos falando aí também de crianças, de adolescentes, de educação para esses indivíduos. Alguns ainda nem falam português. Percebem a complexidade de lidar com uma população indígena abrigada, refugiada? Necessário muita atenção. Temos aqui uma outra pergunta, uma última pergunta. Sim, esse modelo organizacional poderia ser replicado ou projetado para outros contextos da Europa e da África. Sim, nesse momento estamos aqui consolidando a fundação da Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais de Genebra, e sim, vamos interagir com outras agências para projetos na África, na Europa, e especialmente núcleos semelhantes ao Centro de Cultura e Formação Indígena, serão ambientes nas áreas rurais, especialmente Portugal e Espanha, nesse primeiro momento, e também na África depois, para capacitarmos tanto trabalhadores humanitários de agências, não voluntários, nessas capacitações, que são um dos nossos eixos de atuação, a capacitação em CCM, manosfera e outros conteúdos, a educação de emergência, dentre outros conteúdos, e aí formar esses trabalhadores humanitários e, ao mesmo tempo, acolher esses indivíduos em situação de vulnerabilidade e também oferecer-lhes capacitações que coincidam com o que aquela localidade, aquele país, aquela região necessite para favorecer depois uma reinserção social. Nada melhor do que começar num projeto na área rural, porque todos nós, mesmo numa situação de pandemia, nos alimentamos, é um item essencial para sobreviver. Necessitamos recordar a gravidade da situação climática também no mundo. Então, esse projeto nas áreas rurais, ele é muito importante, também será um dos nossos primeiros projetos para apresentar a parceiros aqui de Genebra, também na União Europeia e na África, porque representa essa possibilidade de autossustentabilidade dessa pequena comunidade, de capacitação, de treinamento, também de acolhimento, de desenvolvimento. Então, é como se fosse, no mesmo local, uma síntese do que é a resposta humanitária. E aí, essa mobilização preventiva diante das governanças locais nos levará, então, inevitavelmente, a trabalhar o diálogo, mas num outro grau, num grau muito mais maduro, inclusive salientando o aspecto positivo e inevitável de essas comunidades locais também receberem indivíduos preparados, treinados, capacitados, tanto por um lado para os protocolos internacionais da resposta humanitária, quanto por outro lado nas capacitações para o enriquecimento, agregando valor para as populações locais. Bom, parece que nosso tempo já está terminando. Teremos mais alguma pergunta? Então, enquanto aguardamos alguma pergunta, eu peço que o grupo que está acompanhando do Brasil pudesse colocar a informação, não, no nosso portal, onde podem encontrar toda a informação que refere ao que foi comentado aqui sobre hoje. Aqui hoje, aliás, ficamos disponíveis. O evento aqui termina no sábado, e a partir desse momento estará já implantada aqui a Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais,
e vamos prosseguir interagindo com parceiros, buscando projetos, tanto aqui na Europa, especialmente na África. Sabemos que necessita de muita ajuda e de muita expertise, especialmente para trabalhar com essas populações e essas situações que não são apenas refugiados. Tem os IDPs also, também, que são os deslocados internos, que existem muito na África também, na Colômbia também tem, são aqueles indivíduos que, dentro do seu próprio país, também são obrigados a um deslocamento forçado, que acabam ficando numa situação de vulnerabilidade semelhante, mas não igual aos refugiados. Não é igual porque eles estão no seu próprio país, já tem sua documentação, então tem algumas situações que os beneficiam e não beneficiam aos refugiados. Muito bem, queremos agradecer a todos aqui pela participação. Estamos em cerca de 131 pessoas participando ao vivo. Agradecemos muito a todos pelo suporte, pela participação. E por qualquer necessidade, ficamos disponíveis. Temos um chat online disponível também no nosso portal. Conheçam, frequentem nossas redes sociais, acompanhem e ajudem no desenvolvimento dessa resposta humanitária, porque a Fraternidade Humanitária tem como objetivo último estar ao lado das populações assistidas e ao lado também das comunidades, governos de acolhimento, para favorecer que esses dois extremos não sejam um motivo de conflito, senão um motivo a mais para celebrarmos princípios humanitários e uma cultura de paz e de convivência fraterna. Muito obrigado, uma boa tarde desde Genebra. Muito obrigado a todos.